ok? Desta igreja. Irmão Edivaldo e irmão João. Eles acham. Eu vou assim, vou explicar por quê. Porque a gente assim, quando vai na frente, não pode ir assim, ó. Verdade. Isso. É uma tortura, né, irmão? Verdade. Foi bom, irmão. Essa foi a demonstração geral, ok? Eu falei jovens no sentido de meninos mesmo, porque eu vejo em vocês o cumprimento de um versículo na Bíblia que diz assim: sede meninos na malícia, mas adultos no entendimento.
Pastor Ivo. Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 39. Tá ligado? Eu estou escutando. Eu estou falando um pouco baixo mesmo. Gênesis capítulo 39, versículo 13 até o versículo 20, diz assim: E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor essas palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras, me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças por nos trazer à tua casa nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, que nós possamos ter toda orientação para as nossas vidas na tua palavra, que o Senhor aplique aquilo que vamos meditar aos nossos corações, que nós venhamos estar atento à sua vontade, à obediência à sua palavra, que o Senhor nos ajude a edificar nossas vidas de acordo com a sua palavra, fortalecer a nossa fé por aquilo que aprendemos. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Abençoe cada igreja tua, cada ministro fiel pregando a sua palavra, que o teu povo possa ser bem instruído, bem alimentado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui, depois de algum tempo falando de José, e nos deparamos agora com as consequências da sua escolha. Observamos um homem vitorioso sobre a tentação, e agora vamos nos deparar com a injustiça sofrida por ele. Um terrível escândalo, talvez, para as pessoas que o conheciam. A sua fama ficou manchada, de alguma maneira a sua reputação ficou manchada, a sua pureza, ao invés de ser recebida com louvor, agora ela era alvo de injustiça. E em vez de ser honrado por ter sido leal a Deus, ele estava sendo rebaixado a uma masmorra. O que nós podemos aprender de tudo isso? Da injustiça sofrida por aqueles que
servem a Deus, por aqueles que amam a sua palavra e, mesmo assim, como recompensa, recebem injustiça, não da parte de Deus. A injustiça não veio da parte de Deus, mas Deus permitiu que ela acontecesse. Como nós encaramos isso? Como nos deparamos com essa situação? Vez por outra, nós temos essas reclamações de um e de outro que serve a Deus. Fizemos tudo certinho e olha só o que nos aconteceu. Se nós não fizermos, não cumprirmos a palavra de Deus e não ficarmos mais preocupados em agradar a Deus do que com a reputação, nós não vamos servir a Deus adequadamente. O objetivo de José era agradar a Deus acima de todas as coisas, e ele fez isso. O seu caráter não foi afetado, e a sua comunhão com Deus não foi afetada, mas a sua reputação pode ter sido afetada por alguns que não acreditaram nele. Ainda que o depoimento, depois nós vamos ver, dessa mulher era fraudulento, e existem várias falhas na declaração que ela dá, que nem o seu marido acreditou nela, como nós vamos ver depois. Mas eu gostaria de gastar tempo pensando sobre a injustiça sofrida pelos salvos. Isso nos acomete muitas vezes, isso nos causa muitas vezes grandes conflitos, poderia dizer assim. Ficamos pensando e remoendo, por que aconteceu isso comigo? Quando uma injustiça acontece, quando achamos que isso não deveria acontecer conosco, não conosco, com qualquer um, menos comigo, muitas vezes pensamos assim. E o próprio mal que ele combatia se voltava contra ele. Ele era acusado de cometer o mal que ele combatia. É muito triste, é uma inversão das coisas. Ele fugiu do pecado, mas ele era acusado de ter sido agressivo e pecaminoso. Então ele experimentou uma grande injustiça. Essa peculiaridade que acontece na vida de um salvo, e pode acontecer, e vai acontecer, é algo que não atrai alguém que quer reputação. É algo que não alimenta desejos carnais. A pessoa que quer servir a Deus para ser recompensada, para ganhar algo pela sua fidelidade, para ganhar alguma coisa pela pelo seu serviço a Deus, por aquilo que ele faz a Deus. Isso não vai animar, não vai estimular, pelo contrário, vai desestimular. Então, pensem bem sobre esse negócio. Você obedece a Deus, vence a tentação, e ao invés de ser premiado e as pessoas baterem palmas para você, você é injustiçado. E Deus está vendo tudo isso, e Ele permitiu tudo isso. Nós sabemos que na vida de José, Deus tinha objetivos para ele, era necessário que ele passasse por aquilo. Isso é tão comum. Nós vamos falar de alguns homens que sofreram por isso, sofreram por amar a Cristo, e isso é tão comum quanto nós podemos imaginar. E mesmo assim nós não nos conformamos muitas vezes, mas deveríamos entender e receber de Deus todas essas coisas confiando nele. Não tem estímulos carnais para servir a Deus. Os aplausos muitas vezes não serão ouvidos. Você parece estar sozinho nessa condição. E assim nós temos outra tentação. Vencemos uma tentação e logo em seguida temos outra, porque cadê os aplausos?
eu não me senti orgulhoso disso, eu não me senti recompensado por isso. Você busca servir a Deus buscando essas recompensas? Talvez você já se frustrou por não tê-las recebido. Quando você fez algo para alguém e não teve nada em troca. Quando você precisou e não te ajudaram, mas você ajudou. Já aconteceu com você? Uma espécie de injustiça, uma espécie de falta de reconhecimento. Então, o que estimula você servir a Deus? A recompensa, o que você recebe de volta, ou as coisas espirituais? A paz com Deus, a comunhão com Deus. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Mas você esperava um grande almoço, você esperava um grande jantar, algo de que te recompensasse. Não, mas você ganhou alegria em servir a Deus no momento em que você serviu, paz, e foi tudo. Isso que Deus concedeu. Parece não ter importância essas coisas? São muito mais importantes. São as coisas importantes. Aquilo que temos em Cristo, o que nos assegura que somos filhos de Deus, a nossa justificação. A paz com Deus que recebemos por causa dos seus méritos. Isso é o que nos assegura servindo a Deus. Não são as recompensas que nós podemos tocar nelas, podemos segurar elas. Isso não tem. Que bom que não tem, porque muitos já teriam desistido pelo caminho. E a evidência de uma verdadeira fé é exatamente o fato de você não ter essas recompensas e continuar servindo a Cristo. É isso que gera na mente dos ímpios a sua certeza de uma condenação. Ao ver homens servindo a Deus, depondo suas vidas por esse Senhor, enquanto eles não querem servi-lo. Então isso gera um grande conflito na mente dos que não são salvos, porque eles vão imaginar que lhes esperam uma grande condenação. Nós vamos, se for possível, chegar nesse versículo ainda, mas só para vocês terem uma ideia. Então, a carnalidade está preocupada no presente, nas recompensas de agora. O que eu posso receber agora em troca da do meu serviço a Deus. A carnalidade está disposta a sacrificar as coisas duradouras e valiosas em troca de coisas momentâneas. O pecado é momentâneo. As coisas de Deus são perenes, são coisas eternas, são coisas duradouras em nossas vidas. Vamos levar para a eternidade. Então, o que você busca? Esses estímulos, essa falta de estímulos te decepciona? É interessante que Jesus nunca trouxe pessoas para o lado dele, motivando essas pessoas por aquilo que eles poderiam receber. Quando alguns discípulos seguiram Jesus, ele falou: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele desestimula, mas ele dá a eles a sua companhia. Esteve com eles, ensinou a eles, mas não estimulou eles por aquilo que ele poderia oferecer. Você consegue entender como o Evangelho ele não apela para os nossos interesses carnais, a nossa visão desse mundo, das coisas que nós achamos que temos que ter ou que merecemos. Ele luta contra essas coisas e faz com que nós aprendamos a caminhar com estímulos espirituais. Então você primeiro está preocupado em honrar a nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que você aprova e naquilo que você rejeita. Você precisa ter convicções firmes contra o pecado, para não ficar desestimulado e desanimado. Precisa agradar a Deus na sua vida. Então, olha a diferença de servir a Deus corretamente e servir a Deus por estímulos
de qualquer natureza. É algo passageiro, algo que não tem durabilidade. Então, quando você olha para a vida de José e você vê o sofrimento que ele teve, você fala, como alguém, um crente, naquela época, sem todas as revelações que nós temos, foi capaz de depor a sua vida para obedecer a Deus, honrar a Deus. Com certeza isso deve ter doído muito no coração dele, mas ele sabia e tinha firmeza que era a coisa certa a fazer. Ele não tinha dúvidas sobre esse assunto. Então, uma coisa é você sofrer por causa que você ama a Deus, outra coisa é você ter dúvida se isso era bom ter feito ou não. Aí é pior ainda. Mas eu creio, pelo que nós aprendemos, ele tinha convicções sobre a rejeição ao pecado, e mesmo que ele não entendesse tudo o que estava acontecendo ao seu redor, ele confiava a sua alma nas mãos de Deus. Então ele tinha convicções firmes, e isso custa para nós algum trabalho. Os anos que você frequenta a igreja, o tempo que você ouve a palavra de Deus, ajuda você a formar convicções. O que você aprende sobre as doutrinas bíblicas ajuda você a se firmar sobre as coisas que você deve fazer para agradar a Deus e o que não deve fazer. Então são bases importantes, princípios importantes que nos ajudam. Nunca devemos desprezar esses aprendizados, porque eles vão ser úteis nesses momentos impactantes da nossa vida. Porque nós vamos passar por dores e sofrimentos nesse mundo, não vamos ser livres deles, se Deus assim permitir. Muitos Deus nos livra, mas muitos Ele permite que nós passemos e continuamos servindo a Deus. Essa é a vitória da nossa fé, em passar por esses obstáculos e permanecer servindo a Deus. Em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 13, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Somos chamados por caminho estreito, para andar no caminho estreito, para entrar pela porta estreita. Qual é o significado disso? Nossa vida vai ser uma vida, às vezes, de restrições e difícil. É mais difícil, tem restrições dadas por Deus. Confiamos nossas vidas a Deus, nos submetemos a Ele. Então, não é uma vida conforme os nossos pensamentos, conforme nós queremos. É uma vida conforme Deus guia, conforme Deus nos conduz. É o caminho estreito. O caminho estreito, você não anda do jeito que você quer. Ele te dá um pouco de você não tem as ideias que o mundo tem. O caminho largo tem qualquer ideia, qualquer coisa serve. Mas o caminho estreito não. São as coisas de Deus, o caminho de Deus, a vontade de Deus, se submetendo a Ele. É assim. Não foi prometido para nós um caminho largo, espaçoso, conforme nós queremos, andamos de qualquer jeito, não. Somos chamados para honrar a Cristo, somos chamados para dignificar o reino de Deus, a sua palavra. Então é mais difícil. As pessoas fazem negócios no mundo, elas compram e vendem, não se importam de como elas vão fazer isso. Se é com usura, se é de má fé, não, nós nos importamos. Eu compro, eu vendo, eu tenho que ser honesto.
Se eu recebi algo a mais, eu vou devolver. Se eu errei em alguma coisa, eu vou restituir. É diferente. A vida do salvo é diferente. O testemunho que ele tem que dar exige as exigências da palavra de Deus. Então não fomos chamados para andar de qualquer maneira. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Caminhamos por um caminho estreito. A porta estreita não oferece gratificação à carne, também significa isso. Muitas vezes vamos nos esforçar, vai ser cansativo a nossa vida como crente. Você gostaria de dormir até mais tarde no domingo, mas você tem que estar na igreja para servir a Deus, ok? Mas eu tenho gratidão em estar aqui. Mas não é mais fácil. As mulheres que servem a Deus fizeram almoço muitas vezes ontem para hoje estar aqui cedo, chegar em casa almoçar. É bem complicado. É um pouco mais estreita a nossa vida. Mas você quer andar pelo caminho largo? Então você vai ter todo o divertimento e as regalias e o conforto que o mundo aclama para si. Mas você tem que abrir mão da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, de honrá-lo, de servi-lo. Então vale a pena servir a Deus por aquilo que Ele nos dá espiritualmente, pela paz que temos com Ele. As nossas culpas foram perdoadas, não carregamos as culpas do pecado, nada nos amedronta, não temos medo da morte, não temos medo do inimigo. Essas coisas nos dão segurança. Então, foi a melhor troca que nós fizemos. Mas é trabalhoso, mas é difícil. Mas somos chamados para servir assim. Todos nós. Cada um dentro daquilo que Deus propôs. Os pregadores têm trabalho em estudar para pregar. Não basta gostar de pregar, precisa estudar. O que eu vou pregar se eu não estudar? Tem que ter tempo, tem que gastar tempo com isso, tem que ler, tem que aprender. Não é simples assim. Você gosta de receber os visitantes na igreja? É um bom trabalho, é um excelente trabalho. Vai demandar algumas coisas da sua parte. Você tem que estar lá na porta, você tem que estar atento a quem chegou, você tem que falar com uma pessoa estranha. Talvez você não vai cumprimentar alguns irmãos que você gostaria. Vai ter algumas perdas, mas é um trabalho bom, necessário. Sempre há algo difícil, precisa ser superado. Em Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. O assunto é uma continuação, nós lemos o versículo 6, o versículo 7. O versículo 6 está falando do assunto aqui. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Está falando de dinheiro, está falando de ajuda financeira, ajuda de alguma maneira. Como ele pode estar falando de uma coisa financeira e ele falar assim, de escarnecer de Deus sobre esse assunto? Ele está falando o que semeia na carne, semeia na corrupção. Como eu posso servir a Deus e semear na carne, ao invés de semear no Espírito? E está falando de dinheiro, está falando de recursos
financeiros, não está falando de bênçãos espirituais. Como eu posso entender isso? Porque ele está falando, Deus não se deixa escarnecer. Alguns homens ensinaram às igrejas da Galácia várias coisas erradas, entre elas que aqueles que são mais pobres não precisavam ajudar os pastores. O que é instruído na palavra, reparta com os seus bens com aquele que o instrui. É um mandamento da palavra de Deus. Quem pode pegar um mandamento da palavra de Deus e falar assim, olha, você não precisa cumprir isso, você é isento disso? Existe algum mandamento que Cristo deu, do qual nós falamos assim, eu não preciso cumprir isso? Não tem, eu não conheço. Alguém criou esse mandamento novo, esse você não precisa obedecer. Então ensinaram um erro para aqueles irmãos. E Paulo, o apóstolo, está falando assim, olha as consequências desse pensamento. Esse pensamento tem consequências espirituais. É isso que ele está dizendo. Não se restringe ao valor monetário de você ajudar ou não ajudar. Significa que você não entende o que isso significa espiritualmente para você. Significa que você não valoriza aquilo que você recebe espiritualmente da parte de Deus. Quando você usa os recursos que Deus deu para você de uma maneira egoísta, de uma maneira que não alimenta a sua vida espiritual em nada. É isso que ele está dizendo, é escarnecer de Deus pelo fato de negar a sua palavra, não cumprir a sua vontade e você mesmo ser prejudicado por isso. Não demonstrando amor pela obra do Evangelho, daqueles que trabalham na obra do Evangelho, e não olhando a importância que isso tem para salvar os seus familiares, ao ouvir a pregação, salvar as pessoas que precisam de salvação nesse mundo. Quem é que vai sustentar a obra de Deus se não for os salvos? Aqueles que receberam o Evangelho, aprenderam do Evangelho, são eles que têm que trabalhar em prol do Evangelho. Ou você espera que as pessoas do mundo vão fazer isso? Então é um grande erro. E como isso se reflete na minha vida espiritual? O que eu estou plantando? Aonde eu estou plantando? Qual é o meu maior objetivo? Se você está preocupado em ganhar dinheiro nesse mundo, nas coisas carnais ao seu redor, muito mais que o seu serviço a Deus, você vai estar em apuros, mesmo sendo um servo de Deus. A bolsa de valores enlouquece qualquer um. Ela sobe e ela desce. Você ganha e você perde num dia de maneira assustadora. Eu não sei quantos aqui são investidores, eu também não quero saber. Mas quem mexe com isso sabe como é delicado trabalhar com dinheiro nesse mundo. Qualquer oscilação, qualquer frase, qualquer coisa muda tudo e você perde dinheiro. O nosso maior objetivo, irmãos, como cristãos, é servir a Deus. Então, os nossos recursos e aquilo que Deus colocou nas nossas mãos tem como primeiro objetivo servir a Deus, cuidar da nossa família servindo a Deus. O resto nós vamos perder uma hora, não tem jeito. Pode ser que você vai partir e não vai ver seus bens perdidos, talvez só os seus filhos, talvez só os seus netos, mas você não vai ter isso para o resto da vida. Esse mundo vai passar, vamos ter guerras, vamos ter fomes e etc, e etc. Nós vamos perder uma hora, então não é a nossa confiança, o nosso coração não está nisso. Então, aonde você está semeando? Essa é a pergunta. Você está focado nas coisas desse mundo, na carnalidade, naquilo que eu vou receber de volta? Não tem muita esperança para você
no Evangelho, assim, no sentido de você vai ganhar alguma coisa disso. Não vai. O Evangelho não promete esse tipo de coisa, ele promete bênçãos espirituais. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então é isso que ele está prometendo, vida em abundância, que é o que Jesus prometeu. E a vida em abundância são coisas espirituais, relacionadas à nossa eternidade, nossa natureza transformada, nossa filiação com Deus, que recebemos em Cristo, nosso corpo é a morada do Espírito Santo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todas essas coisas são as mais importantes, são as mais valiosas que nós temos em nossa vida. Ninguém pode nos tirar isso. Uma vez que recebemos da parte de Deus essas coisas, nunca iremos perder. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado não nos condena mais, mas parece que não valorizamos essas coisas. Os crentes lá da Galácia foram convencidos, de alguma maneira, a andar nas obras ao invés de no Espírito. Infelizmente, foram alertados e foram chamados à atenção, chamados insensatos por causa disso. Então nós temos que tomar isso para nós também e ver o que estamos fazendo, como estamos levando a nossa vida nesse mundo com relação ao serviço a Deus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 e versículo 18. Mateus 13, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Todos nós conhecemos a parábola do semeador, certo? O versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outros 60 e outros 30. A palavra do semeador, ela tem etapas. Alguns ficaram pelo caminho, tá certo? Como foi? Como é contada para como ela nos instrui? É uma parábola, é uma comparação com a nossa vida, como ela é. Ouvindo alguém a palavra do reino e não atentando ou não atendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado junto do caminho. Quando ouvimos o Evangelho, a primeira coisa, Satanás vai arrancar aquilo que foi plantado. Você passou essa fase, está servindo a Deus. Satanás, ele vai tentar arrancar aquilo que é plantado por Deus, principalmente no início da nossa fé. Quando alguém se converte, começam a vir as dificuldades. Começam a vir, você vai enfrentar coisas que, se não tiver raiz, não vai durar. Então, estamos aqui, passamos essa fase. Eu criei no Evangelho e depois meus amigos tentaram me convencer que não era uma boa coisa, e familiares e outras pessoas tentaram me convencer que isso não era a melhor coisa a fazer. Então eles tentaram arrancar, mas não foi possível. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu passei essa fase. Mas, versículo 20, o que foi semeado entre predegais e o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Já passou por angústia como crente em Cristo? Depois que você creu no Evangelho, você já passou por angústia? Você teve perseguição por pregar o Evangelho?
por causa da palavra, como você se sentiu ofendido, frustrado com Deus, você continua servindo a Deus, você passou essa fase. Mas quantos ficaram nesse ponto aqui? Quantos ficaram para trás? Se ofenderam, acharam que não iam ter angústias, nem perseguição. As pessoas iriam aceitá-los de braço aberto, mas a primeira conclusão foi que os seus inimigos são os da sua própria casa. Não foi isso mesmo que Jesus Cristo disse? Vocês vão ter espada, vão ter dificuldades. E vai começar na sua própria casa. Os inimigos dos homens são os seus familiares, depois que você creu no Evangelho. Muitos vão se opor à sua fé em Jesus Cristo. Então são desafios. Isso está sendo exposto para os discípulos de Jesus Cristo. Não foi omitido nada disso. Não quer dizer que o último, aquele que é comparado à boa terra, ele não passou essas etapas. Ao longo do tempo nós vamos passar todas essas etapas. Vamos sofrer todas essas coisas. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra, fica infrutífera. José estava numa fase boa da sua vida. Ele foi vendido como escravo, mas Deus o ajudou e ele estava gozando de embora ele ainda fosse escravo, ele estava num lugar de privilégio. Ele era a pessoa que governava o dinheiro daquele homem, que governava a casa daquele homem. Isso para ele era importante, mas não era tudo. Ele não tentou segurar isso, ele não tentou se prender a isso. Ele obedeceu a Deus, obedecia a sua palavra, não importa o que aconteça, ele obedece a palavra de Deus. Então, em tempo algum, nós podemos abrir mão da convicção de servir a Deus. Não pode ser a sedução das riquezas que pode sufocar a palavra de Deus. Não há momentos que você devia abrir mão das doutrinas, abrir mão dos conselhos da palavra de Deus. Não há. Em alguns momentos eu posso abrir mão. Não, nenhum momento. Custaria muito mais caro para José abrir mão do seu caráter, abrir mão da sua santidade. Custaria muito mais caro. Lhe custou caro obedecer, lhe custaria muito mais. Porque ele perderia mais do que ele perderia a comunhão com Deus. Embora ele pudesse ser perdoado por Deus, todos nós podemos ser, se confessarmos nossos pecados, ele nos perdoará. Mas seria terrível para ele perder a comunhão com Deus. Não honrar o Deus a que ele servia seria pior. As consequências seriam danosas. E ele preferiu perder as coisas humanas, as coisas desse mundo, a sua posição, o seu cargo. Isso para ele não era mais importante do que o seu serviço a Deus, do que as suas convicções em Deus. Então não vamos ser acalentados nessas áreas como servos de Jesus Cristo. A Bíblia não nos oferece alívio dessas dores que podemos sofrer, mas ela nos oferece consolo espiritual, oferece aquilo que nós já temos, a paz com Deus. Eu não sei como Deus trabalha, mas o que eu posso dizer para vocês é que os crentes que experimentaram grandes dificuldades servindo a Deus, conhecem a Deus em áreas de suas vidas melhores do que ele teria conhecido se não tivessem passado por certas dificuldades. Porque Deus vai se revelar a eles de uma maneira em que aqueles que não passaram por isso não conhecem, não poderão conhecer, porque não passaram.
Então, existe nesse mundo a prática da injustiça. A injustiça que José sofreu, ela é comum e ela é cruel. Isso existe no mundo e nós podemos sofrer, principalmente porque servimos a Deus. Quanto mais nós servimos a Deus com fidelidade, mais os homens vão nos odiar e mais podemos ser perseguidos. Ele já havia experimentado o sofrimento de injustiça por parte dos seus irmãos, e quando ele chegar aos 30 anos, quando nós vamos acompanhando na história, ele já vai ter passado por diversas injustiças, vai ter conhecido diversas situações de injustiça, vai ter experimentado tudo isso, e ele vai saber o que é passar por isso, mas ele não vai agir com injustiça, ele não vai devolver a essas pessoas o troco por causa da injustiça, ele vai agir diferente. O apóstolo Paulo enfatiza que nós vamos sofrer perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Diz assim: e também todos que piamente querem viver em Jesus Cristo ou em Cristo Jesus, vai acontecer o quê? Quantas pessoas vão padecer perseguições? Todos. Todos. Então, você é salvo por Cristo, justificado pela graça, faz parte do todos. O que está estranho para você? Não deveria ser estranho. O que nós fazemos quando sofremos injustiça e quando nós sofremos, nós temos que avaliar se isso é a causa do nosso pecado. Se Deus está nos corrigindo, agindo com disciplina sobre a nossa vida, então é algo que nós devemos considerar. Mas uma vez considerado, e você está fazendo aquilo que a Bíblia manda, então ninguém pode convencer você de que isso é coisa que deveria ser feita. Os amigos de Jó tentaram convencê-lo de que ele tinha algum pecado e que estava sofrendo porque ele estava cometendo algum pecado. E ele tinha consciência limpa. E ele fala: eu sou pecador, eu sei que eu sou pecador, mas eu não fiz o que vocês estão dizendo. E eu não sei porque estou padecendo essa situação, mas Deus sabe. É confiança, firmeza, confiança em Deus. Deus me abandonou. E você começar a ficar desiludido com a sua fé. Isso começa a minar a sua fé. Porque não há nada que vai satisfazer essa situação. Não vai aparecer algo palpável que você fala assim: não, eu estou sofrendo aqui, mas é por causa disso, no final Deus vai me colocar lá no governo do Egito. Nós não temos essa capacidade de saber essas coisas. José não tinha essa capacidade, ele não sabia o plano de Deus. Entende como Deus trabalha nas nossas vidas e nós nos submetemos a Ele, confiamos nele. E deixamos que Ele conduza as nossas vidas. José se tornou governador do Egito. Foi uma bênção, foi usado por Deus grandemente, mas se submeteu a Deus. Será que todos nós vamos ter nesse mundo algo como que José teve? Vamos passar por problemas e dificuldades, mas depois estamos bem tranquilos. Pode ser que não, pode ser que eu vou morrer por causa disso. Quantos cristãos foram julgados e mortos por causa do Evangelho? Receberam os seus galardões. Receberam corpo glorificado, estão com Cristo e reinarão com Cristo.
Essas coisas são valiosas. Foi isso que eles valorizaram mais do que as suas próprias vidas. Então, isso não vai nos dar apelos carnais. A confiança que nós devemos ter é na palavra de Deus. E muitas vezes nós vamos visitar irmãos que estão sofrendo e gostaríamos de dar um consolo material para ele. Talvez algum dinheiro que pudesse resolver seu problema, pagar por um médico que tivesse a condição de resolver, e talvez nós não podemos fazer isso e nem temos condições. E confie em Deus, é o que nós vamos dizer. Confiar na palavra de Deus, no consolo dado por Deus dentro dessa situação, é o que nós temos. E temos alguns exemplos aqui para citar. O que você acha que aconteceu com Abel? Qual é a história narra o quê? Um homem que se apresenta diante de Deus em obediência a Deus, que é invejado pelo seu irmão, que o mata. É como se o mal vencesse o bem, né? É só isso? Isso é terrível, isso é uma injustiça imensa. Mas Deus permitiu. Deus poderia ter falado assim, não, Caim, você não vai matar. Mas Deus permitiu. Nós podemos entender isso quando Deus faz e permite muitas coisas, é para o ensino. Ele estava pretendendo que nós aprendêssemos com isso, olhássemos para isso e aprendêssemos. Então Ele permitiu em alguns casos, em outros não, mas Ele permitiu. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Será que Jó precisava ter passado por tudo aquilo? Eu não sei, mas Deus falou, você vai passar. Eu vou mostrar para os crentes futuramente como é servir a Deus, como eu dou segurança àquele que confia em mim, como eu posso humilhar Satanás pela minha graça na vida de um homem simples, como Deus tem alegria quando nós o obedecemos e o servimos, e a recompensa é nossa, a recompensa é do salvo. Mas Abel foi morto traiçoeiramente, uma injustiça tão grande, mas Deus permite que os seus pais, Adão e Eva, vejam as consequências do seu pecado. Ele permite que nós hoje possamos olhar e falar, olha como nasce o pecado no coração de um homem. Do nada, simplesmente brotou a inveja que culminou num crime. E com todas as advertências, porque Deus diz, Caim, você não precisa fazer isso, se você fizer me obedecer e fizer como eu mandei, você será aceito e será recebido. A palavra de Deus foi rejeitada, ele desprezou a palavra de Deus, não deu ouvidos, e a consequência foi que ele praticou o pecado. E o Caim falou o quê? Isso é insuportável. A sua punição é insuportável. E como é que eu vou viver nesse mundo com essa culpa? Alguém pode me matar também? O pecado e a culpa começou a afetar Caim. Essa é outra coisa. Não pense que um homem que pratica o pecado, ele vai viver com a sua consciência imune ao pecado. Ele vai ter sobre ele a carga do pecado. E as pessoas não levam em conta essa situação. Ele satisfaz o pecado e ficam escravos do pecado. A sua consciência, a sua culpa o leva a situações muito difíceis. Mas uma coisa que talvez incompreensível da parte de Deus, Caim, se alguém matar você, eu vou vingar a sua morte 7 vezes. Ele teve misericórdia de Caim, permitiu que Caim vivesse, porque ele poderia ter tirado a vida de Caim, e ainda não permitiu que alguém exercesse vingança, porque a vingança pertence a Deus, e ele iria determinar como seria feito isso.
E nós não queremos compreender isso. Analise isso friamente, humanamente falando. Que injustiça! Ele matou um justo. E Deus ainda teve misericórdia dele. E ainda de alguma maneira, embora ele recebesse a marca que o distinguiria e o protegeria, também era a marca da sua vergonha. Porque era um assassino carregando a culpa do seu pecado. Mostrando que ele não entendia o culto que ele tinha feito a Deus, onde ele tinha oferecido os frutos da terra a Deus, ele não compreendia aquilo. Ele não compreendia que alguém precisaria morrer no seu lugar para que ele fosse perdoado. Então, quantas pessoas prestam culto a Deus e não entendem o que estão fazendo? Eles não entendem como funciona a salvação da nossa alma. A justificação por uma pessoa inocente. Isso é mais terrível. Olha só, Caim cometeu um crime. Ele não foi condenado à morte. Deus teve misericórdia dele e, de certa forma, o protegeu da vingança humana. Mas ele pega o seu filho, Jesus Cristo, inocente, e lança os nossos pecados sobre ele. Você compreende isso? Como a nossa culpa foi transferida para Cristo, como ele se dispôs a carregar o nosso fardo. Então, tudo isso ele fez para a nossa salvação, mas ele permite que nós soframos nesse mundo tanto as consequências dos nossos pecados e muitas vezes de maneira injusta. Não é a consequência do nosso pecado, mas sofremos também. Então, nós devíamos olhar para o amor de Deus, porque se você acha que isso é uma injustiça da parte de Deus, você sofrer enquanto é crente, então o que é o que Jesus sofreu por nós? É uma injustiça maior ainda, se você olhar assim. Mas isso é o amor de Deus por nós, a revelação do amor dele por nós. Então, muitas vezes nós nos deparamos com tudo isso, não analisamos, não compreendemos completamente aquilo que Deus faz, na sua natureza divina, como ele procede, como ele faz as coisas. Então, em muitos casos, nós devíamos simplesmente agradecer a Deus, permitir receber dele aquilo que temos recebido e continuar confiando nele. Aquilo que Jó disse devia valer para nós. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Baseado na palavra de Deus. Não vamos nos basear nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. No momento de tristeza, dificuldade, não há nada que nos ajude emocionalmente. É a palavra de Deus. Isso que nós devemos entender, é a palavra de Deus. Confiar naquilo que ele disse. Jesus falou para os seus discípulos não temerem, confiar nele. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou levar vocês. Eu quero que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Essa é a confiança na palavra dele. Mas Jesus podia falar, olha, vocês vão ser protegidos por mim, nada vai acontecer com vocês. Vocês vão ficar imunes a todas as consequências da perseguição. Não foi isso que ele disse. Enquanto eles estavam trabalhando para Deus, realmente eles tinham muitas imunidades. Se eles bebessem alguma coisa mortífera, não faria mal algum. Eles poderiam responder a qualquer um sem precisar pensar antes. O Espírito Santo iria ajudá-los nisso. Tinha muitas coisas que eles podiam ter, que eles tinham. Mas a confiança deles estava na palavra de Deus. Todos eles foram mortos por causa do Evangelho. E todos eles confiaram as suas vidas a Deus. Então nós seguimos as mesmas coisas. Aprendemos assim, seguimos assim. Não buscamos uma vida fácil ao servir a Deus. Não buscamos coisas carnais que nos agrade sentimentalmente ou de qualquer outra forma.
mas confiamos em Deus e trabalhamos para Ele. Sabemos que é difícil o trabalho, mas permanecemos no trabalho. Não há outra coisa a fazer. Trazer nossos filhos para a casa de Deus em adoração, esse é o nosso trabalho. Ah, mas é difícil, tem que sair cedo de casa. Muitas igrejas já fecharam as portas no domingo de manhã. Foram vencidos. Não é isso que a Bíblia pede de nós. É que nós trabalhemos. É que nós ficamos atentos nesse mundo enquanto Cristo não volta. E não abandonamos o culto e abandonamos o serviço a Deus. Continuamos servindo a Deus. Ainda que seja difícil. Talvez no próximo domingo você não possa vir, ter alguma limitação. Mas no outro você já vem. E você ensina seus filhos quanto é importante servir a Deus. Quanto é importante a adoração. Quando eles crescerem e puderem falar para você assim, que não querem ir mais na igreja, você estará com a consciência limpa de ter ensinado para ele a verdade e as consequências do caminho que ele vai seguir. E você não vai remoer isso e vai ficar acometido dessa grande tristeza de ver seus filhos caminhando para o grande tormento, para o juízo que vão enfrentar. Então, existem consequências às nossas atitudes. Existiria consequência à atitude de José servindo a Deus. Eu acho que o relógio parou aqui, eu me perdi no horário. Ah, não, está funcionando. Já acabou. Eu só vou citar um exemplo que eu achei assim extremamente cruel. Lembra de Nabote? Como é cruel o que ele passou. Ele era um homem que obedecia à lei de Deus. Então, o rei era alguém acima de todos, né? No comando da nação. Ele tinha grande autoridade, mas ele não podia passar por cima da lei. Podia ser Davi, não podia. E o que ele fez? Ele matou um homem inocente para tomar a sua propriedade. Para ele conseguir tomar a sua propriedade, não bastava matar o homem, precisava matar os seus filhos também. E ele fez. Ele consentiu que fosse feito. Através do que? Da religião. A mesma ideia de Caim e Abel. Formaram um conselho e dizendo que ele professou algo contra Deus. E assim o mataram. Assim como fizeram com Cristo, assim como fizeram com Estevão, assim como vão fazer conosco no tempo oportuno. Não vamos ficar isentos disso. Vai chegar a nossa vez. Então nós vivemos num mundo caído, testemunhando de um Salvador, da sua grande salvação nas nossas próprias vidas. Em si mesmo temos o testemunho pela regeneração que foi feita em nós, que somos servos de Deus. E isso vai ter consequências. Tem consequências maravilhosas de servir a Deus, mas também tem consequências de injustiça, que muitas vezes não vamos ficar livres delas. Então, essas coisas não podem nos desestimular de servir a Deus. O que nos estimula a servir a Deus é a sua palavra, a confiança que temos nele. Não são as coisas que podemos ganhar através da nossa vida piedosa. As pessoas querem ter uma vida piedosa para ganhar algo de Deus ou de alguém. O Ananias e Safira eles foram capazes para obter uma reputação da igreja de mentir. Só para ter uma reputação. Quantos querem uma reputação? Defendem uma reputação a todo custo no meio da igreja. Isso não é importante.
É mais importante servir a Deus, honrar a Deus, do que a reputação. O José mostra isso, porque ele perdeu a sua reputação, foi colocado numa masmorra, mas não perdeu seu caráter e não deixou de servir a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por sua palavra, que muitas vezes nos confronta naquilo que pensamos, naquilo que achamos que deveria ser, mas nós somos surpreendidos, muitas vezes somos confrontados, porque acontecem coisas em nossas vidas que não esperávamos e que desafia a nossa fé. Mas graças pela sua graça e graças ao Senhor, nós temos visto que aqueles que creem no Senhor têm permanecido fiéis, a despeito de qualquer doença que venham ter, a despeito de qualquer injustiça que venham a sofrer. Temos visto que aqueles que amam ao Senhor e que são amados pelo Senhor têm permanecido. E mesmo sofrendo nesse mundo, não tendo os confortos que poderiam desfrutar nesse mundo, eles estão dispostos a servir ao Senhor. Que esses irmãos, o testemunho deles possa nos ajudar a servir ao Senhor. Muitas vezes nós abrimos mão de servir ao Senhor por pequenas coisas, mas muitos deram suas vidas para servir ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a trabalhar, que o Senhor nos ajude a nos esforçarmos e nos ajude a sermos vencedores em todas essas limitações. Que o Senhor nos abençoe como igreja, que cada um de nós possamos auxiliar mutuamente uns aos outros, sabendo que as dificuldades nos abatem, muitas vezes nos atrapalham e precisamos da ajuda mútua.